Meus amigos e minhas amigas, que felicidade! Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de plantão. Neste canal nós falamos de política. Aqui eu falo dos bastidores escuros e horrendos da política nacional. Desde hoje eu te convido a conhecer os nossos outros vídeos, a se inscrever no canal, deixar o teu like, deixar o teu comentário ou o teu dislike. Evidentemente que aqui sempre aparece mais bolsonarentos não curtindo, mas fazendo comentários infelizes, que só se pode receber comentários assim de alguém que não tem arrumação intracromossomial, ou no mínimo de um bolsonarento sem o menor senso político, sem o menor senso de caráter. Porque quando se trata de caráter, o Bolsonaro e os seus seguidores não possuem caráter nenhum. Mas mesmo assim, eu continuo achando que algo pode melhorar. E a partir de que momento pode melhorar, Heleno? Se você me perguntar, a partir do momento que o Bolsonaro for para a cadeia, enquanto ele estiver bravateando por aí, dizendo que é santo, dizendo que é vítima, se vitimizando do mau caratismo que é da natureza dele, o Bolsonaro, ele não é mau caráter de hoje, ele sempre foi mau caráter. Gente, eu estou aqui em Sorocaba, no Jardim Botânico. Aqui é um lugar lindo, fresquinho, uma mata auxiliar linda, maravilhosa, como você pode ver. Do lado aqui tem a Marginal Dom Aguirre, do outro lado tem um outro lado da Marginal. Aqui atrás tem um rio, não dá para você ver que o sol está batendo muito forte, mas esse lugar é maravilhoso. Eu me sinto muito bem na natureza, eu me sinto revigorado, espiritualizado. Mas o tema é política. Vamos lá. Gente, o Bolsonaro esteve no Recife, acho que na última segunda-feira, foi vaiado, chamado de ladrão, gritos de vai ser preso, e vai ser preso realmente. A prisão do Bolsonaro é questão de dias, quem sabe até de horas. E ele deu entrevista ao Léo Dias, onde o Léo Dias calou ele por várias vezes. Não que eu seja fã do Léo Dias, não. Eu sou fã do meu trabalho, eu sou fã de mim mesmo. Egocentrismo? Talvez. O Léo Dias, tenho ressalvas em relação à pessoa dele. Já do Bolsonaro, eu não tenho nada de positivo para falar daquele canalha. Teve um momento em que o Bolsonaro, na entrevista com o Léo Dias, que eu te convido a dar uma olhada lá, que ele falou assim, que não entende, que ele não pode ter perdido. E o Léo Dias, aqui aspas para o Léo Dias, disse, mas perdeu. O Bolsonaro está para ser preso, porque o Gonê demorou, mas ofereceu denúncia. A PGR fez um trabalho muito consistente, muito coeso. Os bolsonaristas estão desesperados. Agora há pouco, eu estava conversando com um bolsonarista e ele já não fala mais no Bolsonaro, ele fala apenas nos valores cristãos, ou nos valores cristãs, que eles colocaram em mente que o Bolsonaro é cristão. Aquela coisa não é nada. Aquela coisa é uma mistura de coisa ruim com o que não presta. Ou tu continua acreditando que o Bolsonaro teve, ou tem, ou terá projetos para o Brasil? Não, não. O Bolsonaro será preso, vai ser julgado no STF, com a primeira turma, pela primeira turma, entre eles Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, terror do Bolsonaro e dos bolsonarentos, Cristiano Zanin Martins, Flávio Dino e, salvo engano, parece que é o Fux, Luiz Fux, o outro juiz. Mas poderia ser pelo Barroso, poderia ser com Gilmar Mendes, poderia ser com o decano da corte agora, me parece que é o lava-jatista
Edson Fachin, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. E um dado interessante é que agora, quando alguém convida Bolsonaro para uma entrevista, ele já não pergunta mais: posso agendar essa entrevista? Ele já pergunta para que horas, porque ele sabe que a qualquer momento o mandado de prisão dele pode ser expedido. E não tem para onde correr, são fatos, e contra fatos não há argumentos. Há quem diga que o Bolsonaro pode pegar 30 anos de cana, de grampo. Há quem diga que ele pode chegar a 42. Eu acredito que passam de 46 ou 48. E já com o estado de saúde que o Bolsonaro se encontra, ele não vai sobreviver à cadeia. Não que eu quero que ele morra, eu quero que ele viva, mas viva bastante, para que ele pague por todos os crimes que ele cometeu contra a nação brasileira. Bolsonaro foi aquele jogador que jogou contra o seu time, e quando eu falo de time, eu falo de modo metafórico. Bolsonaro foi o presidente da República que não poderia ter sido presidente da República. Qualquer um outro poderia ter sido presidente da República. Ciro Gomes, quem mais? O Alckmin, que hoje é vice do Lula, o próprio Flávio Dino, o Haddad, de direita, o Fernando Henrique Cardoso poderia ter vindo. Agora o Bozo não, velho, é piada, é palhaçada o que ele fez com a população brasileira no seu desgoverno. Bolsonaro induziu as pessoas a se contaminarem. Bolsonaro não comprou vacina. Bolsonaro colocou o Brasil entre os párias. Bolsonaro jogou o Brasil no mapa da fome e da miséria. Bolsonaro tirou todas as verbas de saúde, de educação, de segurança. Bolsonaro mexeu na merenda das crianças. A farmácia popular, o Bolsonaro tirou. O Bolsonaro colocou o povo brasileiro na fila do osso. Bolsonaro abriu os cofres para o pessoal do agro, esse maldito agrotech, agropop, agro podre. E o poderio financeiro ria, porque tudo o que eles queriam, o Bolsonaro chegava e dava. Quem não lembra do traturaço? Bolsonaro abriu os cofres para o pessoal do agro investir nas suas fazendas, comprarem tratores e caminhões. O Bolsonaro tirou o medicamento de alto custo das pessoas no Brasil que precisa desse medicamento. Medicamento para diabetes, a famosa insulina, o Bolsonaro tirou. O Bolsonaro simplesmente abandonou o Brasil. O Bolsonaro fez algo muito importante. O que, Heleno? Ele baixou os impostos de jet ski, de lancha, de carros importados. O Bolsonaro liberou para os pastores, os chamados evangélicos de plantão, receber dinheiro, dízimo, em ouro, em barra de ouro. Bolsonaro fez tudo para destruir o Brasil. E agora o filho dele, o Dudu Bananinha, está nos Estados Unidos pedindo que o Donald Trump venha interferir, venha trabalhar para que o presidente Lula seja empichado ou impeachmentado, como queira. Isso não vai acontecer. O Brasil tem soberania. E pasmem vocês, isso não é o melhor. O melhor de tudo, sabe o que é? É que o Brasil colocou um BRICS. O Brasil colocou com a China, com a Índia e com a Rússia. É mole? Ou tu quer mais? Bolsonarento, teu tempo passou. Agora eu te pergunto, tu acredita que quando o Bolsonaro fala em anistia é para os condenados de 8 de janeiro? Ou ele está pedindo anistia para ele mesmo? Antes, o que o Bolsonaro condenava, que eram os direitos humanos, agora ele está implorando, ele quer para ele. Eles que falam, não é direitos humanos, é direito para os manos. Agora o Bolsonaro está entre os manos que querem direito. Infelizmente, sinto muito, mas fizeram tanto mal
tanto mal para o povo brasileiro, que se um dia eles fizerem o bem, ninguém vai acreditar. Bolsonaro e os bolsonaristas é como aquele jogador que gosta de dar migué, que fala que está machucado e que quando se machuca de verdade, ninguém acredita. Sabe por quê? Porque ele mente. Ele é um mentiroso compulsivo. Ele é um mentiroso quanto mais. Pela obra e a misericórdia de Deus, nos livramos daquela praga, daquela coisa dantesca, tenebrosa e horrorosa chamada Jair Messias Bolsonaro, que ainda está vomitando por aí, bravateando, falando asneira, falando bobagem, mas muito em breve estará na Papuda ou em Bangu 8, tomando café em canequinha suja e fedida. O presidente Lula está fazendo de tudo para baixar o preço das coisas como um tudo. Ontem mesmo eu estava passando em um posto de gasolina aqui em Sorocaba e tinha um rapaz lá mexendo nos preços. Realmente os preços estão altos, mas se fosse Bolsonaro no poder, hoje a gasolina estaria mais de R$20 o litro, o etanol estaria mais de 15, o diesel, os caminhoneiros que sempre dizem que estavam apoiando o Bolsonaro porque o Bolsonaro queria o melhor para o Brasil, não, eles receberam uma lavagem cerebral muito bem feita pelos seus patrões, não por o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele mesmo, o Bolsonaro na primeira pessoa, ele é incapaz de fazer qualquer tipo de lavagem cerebral. Sabe por quê? Porque ele não tem arrumação intracromossomial. O Bolsonaro é um burro, pobre burro, não merece tão pouco. Bolsonaro é uma anta, a anta não merece tão pouco. E nos livramos daquela coisa. E os crimes que o Bolsonaro cometeu são tantos, são tantos. Ele já foi indiciado por 5. Ele mais 34 pessoas. Mas as investigações continuam. Crimes que o Bolsonaro cometeu, eu acho que dá meio código do processo penal. E tem mais um que no Brasil não pode, que é o crime de traidor da pátria, onde em qualquer um outro país sério como Rússia, China, Japão, pessoas que traem a nação como o Bolsonaro traiu, pegariam uma pena capital, ou seja, paredão de fuzilamento, enforcamento ou injeção letal. Ainda bem que o Brasil não tem esse tipo de pena, ainda bem. Aí aqui entra o humanismo, e eu não gostaria de morar em um país com pena capital. Não que eu seja criminoso, não que eu tenha medo, não, eu não tenho medo. Carlos Marighella dizia, se fosse vivo diria, eu não tenho tempo de ter medo. Eu também não tenho tempo de ter medo. Mas o que o Bolsonaro cometeu, crime contra as Forças Armadas, se pegar o Código Civil, o Código de Processo Civil do Exército Brasileiro, isso por si só já daria uma pena capital para o Bolsonaro. Mas o Brasil também não tem isso. Então, o que de pior pode acontecer com o Bolsonaro, Heleno? Eu te respondo: pegar uma pena grossa, e isso não tem como ele não pegar. Ele será julgado e punido pela primeira turma do STF, que eu já citei aqui: Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Zanin Martins, Flávio Dino, e meus passarinhos me contaram aqui, o Luiz Fux, que fica sempre em cima do muro às vezes, mas ele já se posicionou lá atrás. Se o presidente Lula deixar de ser sabotado, se deixarem o presidente Lula governar, o Brasil logo logo vai estar nadando de braçada. O presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul, um estado que tem um governador fascista, o Eduardo Leite. E aqui vai uma brincadeira, tá? Que se diz moralista, mas no Rio Grande do Sul tem um primeiro damo, tá? Entenda você como quiser.
E se o YouTube derrubou esse vídeo, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. O presidente Lula foi lá e foi ovacionado inaugurar uma obra do Rio Grande do Sul. O presidente Lula vai em Minas Gerais e é bem acolhido. No Nordeste do Brasil, nem se fala. Então, Brasil bem avaliado. Bolsonaro talvez passe o carnaval na prisão. Eu gostaria que o carnaval, o Bolsonaro passasse na prisão. Talvez isso não aconteça, mas no máximo, agosto, mês de agosto, Bolsonaro será condenado, julgado e punido, porque ele já foi julgado nas urnas e o povo deu o seu recado, a população brasileira deu o seu recado. Bolsonaro na presidência da República, nunca mais, nunca mais. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Estamos chegando aos 28 mil inscritos. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Veja os nossos outros vídeos, deixe um comentário que eu respondo a todos. Eu tenho mais 2 canais. Eu tenho um que eu falo de terapia, que eu sou terapeuta TRG, chama-se No Divã Comigo, te convido a conhecer. E tem um que eu falo de física quântica, lei da atração, hipigenética, e dou dicas de como você pode auto-se regular. Neste canal, Heleno Coleto, lei da atração, estamos chegando aos 100 mil inscritos. Conto com a tua inscrição e com o teu like. Grande abraço, a gente volta sempre combatendo a direita e a centro-direita fascista do Brasil. Brasil de Plantão, eu sou o Heleno Coleto. Grande abraço.